O mais recente porta-aviões Gerald R. Ford. Existe uma maneira de submergir esse gigante. Pessoas que viram o enorme armazenamento aéreo desse porta-aviões fazem a mesma pergunta: por que esse navio, tão grande, não vira? Especialmente ao vê-lo de frente, a questão se torna ainda mais intrigante, já que o casco fino toca a superfície da água, aumentando gradualmente de largura e elevando-se como uma pirâmide invertida. Esse é o mais novo porta-aviões americano, Gerald R. Ford. Ao observar essa obra-prima da engenharia, muitas dúvidas surgem, mas sua estabilidade e capacidade são impressionantes. Projetado para transportar toneladas de aeronaves, o Gerald R. Ford se mantém estável, mesmo pesando mais de 100 toneladas. Como algo tão gigantesco consegue flutuar e permanecer equilibrado? A resposta está no princípio de Arquimedes, que se baseia na quantidade de água deslocada por um objeto. Simplificando, se um objeto tem densidade menor que a da água, ele flutua. Embora seja feito de aço, um material muito mais denso que a água, a densidade média do porta-aviões é distribuída de forma a garantir que ele permaneça à tona. Vamos tomar como exemplo o Gerald R. Ford. Ele possui aproximadamente 3 milhão de metros cúbicos de volume, com peso total de 101 milhões de quilos, incluindo combustível e tripulação. Isso resulta em uma densidade média muito menor que a da água, o que o permite flutuar. Agora, por que ele não tomba? A resposta está no metacentro. Esse ponto, crucial para a estabilidade de qualquer navio, é o local onde a força de flutuabilidade atua quando o navio se inclina. Se o centro de gravidade estiver abaixo do metacentro, o navio será estável. Quanto maior a distância entre esses dois pontos, mais estável será a embarcação. Os projetistas do porta-aviões Gerald R. Ford utilizam esse princípio para garantir sua estabilidade, mesmo em condições extremas. Mesmo entendendo a teoria, estabilizar um porta-aviões é uma tarefa complexa. Isso exige tecnologia avançada e muita precisão. Testes rigorosos, como o teste de impacto, são realizados para avaliar a resistência da embarcação a explosões subaquáticas e outros impactos. Em 2021, o Gerald R. Ford passou por um teste em que foi exposto a explosões de 18 toneladas. O navio resistiu com sucesso, sem danos significativos, provando sua robustez. Além disso, o Gerald R. Ford é projetado para suportar operações de alta intensidade. Ele carrega uma variedade de aeronaves, como caças F, A-18 Super Hornet, helicópteros MH-60R e aeronaves de alerta antecipado. Esses movimentos, combinados com o consumo de combustível e o transporte de cargas, afetam constantemente o centro de gravidade do navio. Para mitigar esses impactos, sistemas avançados, como estabilizadores ativos e tanques de lastro, ajustam automaticamente a distribuição de peso, garantindo a estabilidade. Mas mesmo com toda essa tecnologia, o mar é imprevisível. Em tempestades severas, como a que atingiu o USS Bennington em 1953 e o USS Enterprise em 1969, os danos foram severos. Aeronaves foram arrastadas, equipamentos destruídos e a tripulação enfrentou condições extremas. Esses eventos mostram que, apesar dos avanços tecnológicos, o oceano continua sendo uma força da natureza que exige respeito e preparação. Além das ameaças naturais, os porta-aviões também enfrentam desafios militares. Com o surgimento de armas hipersônicas como o Zircon russo e o DF-21D chinês, os porta-aviões precisam de sistemas de defesa avançados para garantir sua sobrevivência. Camadas de proteção, como sistemas antimísseis e compartimentos estanques, são fundamentais para minimizar os danos em caso de ataque. Os compartimentos estanques, em particular, desempenham um papel crucial na sobrevivência do navio. Dividindo o porta-aviões em várias seções, eles evitam que a água se espalhe em caso de danos, mantendo a flutuabilidade. No entanto, isso pode levar a decisões difíceis, como sacrificar tripulantes presos em compartimentos para preservar o navio como um todo. Mesmo com todos os sistemas de segurança, acidentes ainda podem ocorrer. Um exemplo trágico foi a fragata norueguesa KNM Helge Ingstad.
que colidiu com um petroleiro em 2018, perdendo estabilidade rapidamente. Esses eventos ressaltam a importância de projetar navios como o Gerald R. Ford com medidas extras de segurança para evitar tais tragédias. Em resumo, o porta-aviões Gerald R. Ford representa o ápice da engenharia naval moderna. Sua capacidade de resistir a condições extremas e ameaças inimigas é uma prova do compromisso dos projetistas em criar uma embarcação que combine força, estabilidade e inovação. Gostou desse conteúdo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para mais curiosidades e análises incríveis. Até o próximo vídeo. O USS Gerald R. Ford, o mais avançado porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, é uma impressionante demonstração de engenharia e tecnologia naval. Seu tamanho monumental e a capacidade de operar em cenários complexos tornam-no uma maravilha moderna. No entanto, uma questão comum que surge é: como uma embarcação tão colossal, com toneladas de aço e uma estrutura que parece desproporcional, consegue flutuar e manter-se estável? Afinal, à primeira vista, o design do Gerald R. Ford, com sua base aparentemente menor em relação à sua enorme superestrutura, pode parecer algo vulnerável a tombos ou instabilidade em alto mar. A explicação para esse fenômeno está nas leis da física, mais especificamente no princípio de Arquimedes, um conceito que vem sendo usado desde a antiguidade para explicar a flutuação de objetos. De acordo com esse princípio, qualquer objeto submerso em um fluido desloca um volume de líquido cujo peso equivale à força de empuxo que age sobre ele. Em termos simples, um objeto flutua se a força de empuxo que o empurra para cima for maior que a força gravitacional que o puxa para baixo. No caso de um porta-aviões, mesmo sendo feito de aço, sua densidade média é significativamente reduzida pela grande quantidade de espaços ocos em sua estrutura, permitindo que ele desloque uma quantidade de água suficiente para se manter flutuando. Para colocar isso em perspectiva, o USS Gerald R. Ford possui um deslocamento de cerca de 100 toneladas, o que significa que ele desloca aproximadamente 100 toneladas de água quando está em operação. Isso equivale a aproximadamente 96 milhões de litros de água. Sua densidade média é consideravelmente menor do que a da água, o que garante que ele permaneça à tona. Mas flutuar não é o único desafio. Para uma embarcação de seu porte, manter a estabilidade, mesmo sob condições extremas, é crucial para garantir sua funcionalidade e segurança. A estabilidade de um navio como o Gerald R. Ford está intrinsecamente ligada ao conceito de metacentro, um ponto crítico na engenharia naval. O metacentro é o ponto onde as forças de flutuabilidade se concentram quando o navio inclina para um dos lados. Quanto maior a distância entre o metacentro e o centro de gravidade do navio, maior será a sua estabilidade. No caso de porta-aviões, essa distância precisa ser cuidadosamente calculada para evitar que o navio tombe em situações adversas, como tempestades ou manobras bruscas. Projetistas utilizam cálculos avançados para posicionar o centro de gravidade em um local estratégico, geralmente abaixo do metacentro, garantindo que o navio retorne à sua posição original mesmo após inclinações significativas. Além disso, a distribuição do peso em um porta-aviões é outro fator crítico. O Gerald R. Ford transporta aeronaves, combustível, munições, equipamentos e uma tripulação de milhares de pessoas. Tudo isso precisa ser cuidadosamente distribuído para evitar que o peso se concentre em um único ponto, o que poderia comprometer a estabilidade. Para isso, sistemas avançados de gerenciamento de carga e lastro são empregados. Esses sistemas permitem que os operadores ajustem a distribuição do peso em tempo real, movendo água entre tanques internos para equilibrar o navio. Outro aspecto fascinante do Gerald R. Ford é sua resistência a impactos externos. Como um dos porta-aviões mais avançados do mundo, ele foi projetado para suportar condições extremas, incluindo explosões próximas à sua estrutura. Em 2021, o navio foi submetido a um teste de impacto conhecido como Shock Trials. Durante esse teste, explosivos de alta potência, equivalentes a cerca de 18 toneladas de TNT, foram detonados nas proximidades do navio. Esses testes simulam condições de guerra e avaliam a capacidade do porta-aviões de resistir a explosões submarinas e outros tipos de impacto,
o Gerald R. Ford passou por esses testes com sucesso, comprovando sua robustez e a eficácia de seu design. Os testes de curva são outra parte essencial da avaliação de desempenho de um porta-aviões. Esses testes envolvem manobras em alta velocidade, onde o navio é forçado a realizar curvas acentuadas para avaliar sua capacidade de resposta e estabilidade. Apesar de seu tamanho gigantesco, o Gerald R. Ford é incrivelmente ágil nessas manobras, graças a tecnologias avançadas de propulsão e direção. Esses testes garantem que o navio possa operar em situações de combate, onde mudanças rápidas de direção e velocidade são cruciais. Além de sua capacidade de flutuar e se manter estável, o Gerald R. Ford também é equipado com sistemas tecnológicos de última geração que o diferenciam de seus antecessores. Entre essas inovações está o sistema avançado de lançamento de aeronaves EMALS, que utiliza tecnologia eletromagnética para lançar aeronaves de forma mais eficiente e com menor desgaste em comparação aos sistemas tradicionais de catapulta a vapor. Isso não só aumenta a capacidade operacional do porta-aviões, mas também reduz a necessidade de manutenção, prolongando sua vida útil. Outro destaque tecnológico é o sistema de radar de banda dupla, que oferece maior precisão na detecção de ameaças e na navegação. Esse sistema é complementado por defesas avançadas contra ataques aéreos e submarinos, tornando o Gerald R. Ford uma fortaleza flutuante. No entanto, mesmo com toda essa tecnologia de ponta, a segurança do navio ainda depende de um planejamento cuidadoso e da experiência de sua tripulação. A história já mostrou que a negligência na manutenção ou no planejamento pode levar a tragédias. Um exemplo marcante foi o naufrágio do ferry Sewol, na Coreia do Sul, em 2014. Embora o Sewol fosse uma embarcação muito menor que o Gerald R. Ford, o acidente destacou a importância da estabilidade e da distribuição de peso em embarcações. No caso do Sewol, o excesso de carga e a má distribuição do peso resultaram em uma perda de estabilidade, levando ao naufrágio que tirou a vida de mais de 300 pessoas. Porta-aviões como o USS Gerald R. Ford são o ápice da engenharia naval, representando não apenas poder militar, mas também o avanço do conhecimento humano em física, tecnologia e design. Cada aspecto de sua construção, desde o formato do casco até a escolha dos materiais, é meticulosamente planejado para garantir que ele seja eficiente, seguro e confiável. Esses gigantes do mar são uma prova do que a humanidade pode alcançar quando ciência, tecnologia e engenharia trabalham em harmonia. Eles flutuam não apenas porque seguem as leis da física, mas porque incorporam décadas de aprendizado e inovação.